palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando para os seus filhos, para o seu povo neste tempo e também através daquilo que o Senhor confiou a mim. Irmãos, que vocês, ouçam com atenção, para que você entenda aquilo que o Senhor quer falar com você através dessa palavra. E aí, então, irmãos, aquilo que o Senhor me direcionou, aquilo que o Espírito me impeliu a liberar sobre vocês neste dia, a compartilhar com vocês neste dia, não é algo que ele falou somente hoje, mas que ele já vem há alguns dias me impelindo quanto a essa palavra. E, irmãos, não tem como eu falar que sim, já teve em algumas situações em que eu resisti, de uma certa forma até entregar determinadas palavras, porque, irmãos, nem todas as palavras que assim o Senhor, quer que seja entregue numa situação ou, para determinadas pessoas, nem todas essas palavras são fáceis, irmãos. Eu já me deparei com situações de estar ali, diante de pessoas, onde pessoas estavam clamando ali, pela saúde de uma pessoa que estava acamada. Só que para mim o Senhor mostrando, e falando para mim que ia levar aquela pessoa, que não era para ter mais um clamor sobre a saúde, porque o Senhor iria levar. E como que você entrega uma palavra dessa, irmãos? Então não é fácil. Então, nós vamos até para Jonas, quando nós vemos que Jonas ali, resistiu ir a Nínive para entregar a palavra, do Senhor ali, para profetizar contra Nínive. E, irmãos, a gente pode até aqui falar de Jonas, Ai, como que ele recusa, como que ele fala não para Deus. E, irmãos, é isso que o profeta vive, é isso que o profeta de ofício, aquele que o Senhor separou, como profeta de ofício, para coisas específicas, vive e passa, irmãos. A maioria das coisas que precisam ser faladas e entregues não são fáceis, são palavras difíceis. E que, ainda que a gente resista, não tem como, porque a palavra queima dentro de nós. Enquanto, irmãos, eu não entrego, a palavra não só fica queimando e o Espírito Santo me impelindo a liberá-la, mas o peso daquela palavra, porque toda palavra ela vem com um peso antes dela ser liberada e o momento em que ela está sendo liberada. E esse peso também fica sobre mim, irmãos. Então, é o bastidor que ninguém conhece. As pessoas acham que é fácil você ser usado pelo Senhor, não se mover ali no profético sobre uma atmosfera, sobre um lugar que está se movendo no profético, mas como um profeta de ofício. Ninguém sabe o bastidor, irmãos. É apenas de fato quem vive isso para entender. Quando você resiste a algo que você tem que entregar, que você tem que fazer, que você tem que falar, e não é fácil, irmãos, não é fácil. Tem todo um bastidor que ninguém vê, que a gente passa, às vezes para entregar uma única palavra, irmãos, que para nós parece ser, uma coisa pouca, mas para quem está recebendo, para quem precisa ouvir, nunca é, irmãos. Nunca é. Às vezes é algo decisivo na vida daquela pessoa, às vezes ali é um ponto, que aquela pessoa está precisando naquele momento, irmãos. Então, nós não podemos negligenciar a entrega da palavra. Ainda que seja algo difícil, a gente tem que fazer. E recentemente, irmãos, eu estava conversando com uma pessoa e acabei ouvindo dessa pessoa a seguinte frase. Ela usou a seguinte expressão: você fala de uma forma simples. E eu, irmãos, eu tenho um pouco de delay, na fala, da forma de eu expressar, de eu falar, e às vezes também, de digerir determinadas coisas. Eu brinco até falando que é o Espírito Santo fazendo download em mim, antes de eu falar. E aí, depois que essa pessoa falou isso, aí o Espírito Santo falou: eu só
nós só podemos falar e fazer a partir daquilo que nos foi revelado. Então, irmãos, quando ela usou essa expressão simples, o que ela estava querendo dizer aqui? Que eu falei de uma forma direta sobre aquilo que ela, né, precisava ouvir, sobre aquilo que o Senhor queria falar com ela. E foi falado de uma forma direta, quando no caso ela esperava por uma resposta mirabolante, uma coisa teologicamente montada, e não foi assim que ela ouviu. Então ela ficou surpresa pela forma como eu falei. E aí depois disso, né, eu fiquei processando aquilo, e o Espírito Santo foi ministrando sobre isso comigo. E aí por esses dias o Senhor me impeliu a liberar essa palavra e compartilhar isso com vocês, né? Sobre o Evangelho, irmãos, sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, o nosso relacionamento com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, ele é simples, irmão. Simples. Jesus, ele se apresentou para nós quando ele veio à Terra de uma forma simples. E ele bugou, essa é uma palavra boa aqui para usar, ele bugou a mente dos fariseus, porque os fariseus já imaginavam que o Messias ia vir a cavalo, com fogo, com isso, com aquilo, mas Jesus não veio dessa forma, irmãos, ele veio da forma mais simples, fisicamente também falando, para apresentar o Pai, para manifestar o reino dos céus. Então, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, é a partir da revelação que nós tivemos de Jesus. Então, eu não consigo falar outra coisa e de outra forma, senão a forma do qual Jesus me revelou. Jesus se revelou a mim e revelou a sua palavra a mim. E aí, nós indo para as Escrituras, irmãos, a forma que Jesus me revelou a sua palavra foi algo assim muito, eu digo dessa forma, vendo assim, né, algumas pessoas de uma forma até que peculiar, vamos dizer assim. Quando eu olho para a Bíblia, tudo que Jesus fala comigo, né, em meio às escrituras sagradas, irmãos, para mim tudo aquilo, mesmo dividido como Antigo e Novo Testamento, para mim é uma coisa só, irmãos. Então, conforme Jesus foi se revelando para mim, foi revelando a sua palavra, e assim, claro, revela todos os dias, para mim é uma coisa só, irmãos, né? Mesmo que esteja como separação de Antigo e Novo Testamento. Mas a palavra do Senhor, ela é uma coisa só porque ela é atemporal. Ela transcende o tempo, as estações, né, os séculos. Embora, claro, obviamente, estamos sob a nova aliança, né, irmãos? Então, muitas coisas que eram feitas e que eram apresentadas para o Senhor, né, das pessoas dos tempos antigos, né, isso foi quebrado por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas, irmãos, de uma forma geral, aquilo que nós vivemos com o Senhor hoje, eu não consigo fazer essa separação de Antigo e Novo Testamento. Repito, é claro que estamos sob a nova aliança e o sacrifício de Jesus, o sacrifício do Cordeiro por todos, para que a graça assim se manifestasse e assim fosse derramada, né, sobre nós, quebrou e anulou muitas coisas do que eram feitas. Uma das coisas foram, né, os sacrifícios, né, assim como holocaustos que eram feitos, né, por animais, né, eram feitos assim para Deus. Então hoje, irmãos, o que mudou nisso? Nós somos o sacrifício vivo para Jesus. Nós nos entregamos como sacrifício vivo para Ele. Isso mudou. Nós vemos que, né, ainda neste tempo, as pessoas falam sobre guardar o sábado, e isso é uma coisa que vira uma discussão teológica que é só o Senhor mesmo, né? E fala que não precisa guardar o sábado. Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado, como sou o Senhor de todos os dias. É isso que Jesus fala. Só que se uma pessoa, irmãos, tem com o Senhor de guardar um dia da semana dela, irmãos, é uma intimidade, é algo que ela tem com o Senhor. E nós não podemos falar para alguém que isso não existe, que ela não tem que fazer isso. Se ela entender com Deus, porque Deus, irmãos, embora sejamos, né, o corpo de Cristo, a igreja, Deus nos trata individualmente de uma forma diferente, da forma como Ele se revelou a nós, e de acordo com a medida que Ele derramou sobre nós.
Cada um de nós recebeu uma medida do Senhor de acordo com aquilo conforme foi escolhido ou chamado. Uns ele escolheu para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então, cada um tem uma medida. Cada um tem uma medida. Então, coisas que o Senhor vai ter comigo, particularmente falando, que ele não vai ter com pessoa X, com pessoa Y. E nós temos que acertar isso, irmãos. O que isso não pode, né? É isso subir como um bordão, como algo que te prenda. Porque Jesus, né, nos chamou para viver em liberdade. Então, desde que isso não te prenda, desde que isso não te leve de volta ao jugo de escravidão. Então, irmão, se alguém virar para você e falar, olha, eu tenho com o Senhor que eu guardo um dia da semana, esse dia, ai, é sexta. Irmão, se é o que ele tem com o Senhor, amém. Que assim, né, deixa a pessoa viver dessa forma. Agora, se a pessoa não tem isso, irmãos, ok, tá tudo bem, irmãos. E o Senhor tem essa individualidade conosco de acordo com a medida, de acordo com aquilo que ele derramou individualmente sobre cada um de nós. Então, irmãos, essa minha forma que eu estou falando, que você entenda bem para você não distorcer aquilo que eu estou falando. Então, essa foi a forma com que Jesus me apresentou o Evangelho e se apresentou a mim, irmãos. O Evangelho, né, de um relacionamento direto com o Pai, direto com o Filho, direto com o Espírito Santo. Não que ele não use, né, pessoas para determinadas coisas ou para coisas específicas. Mas uma vez que eu tenho um relacionamento direto com ele, eu não tenho que terceirizar aquilo que ele faz em mim, né? E me usa para fazer na vida das pessoas também, irmãos. Então, nós precisamos entender esses pontos para que não coloquemos, nós também não coloquemos um jugo de escravidão novamente em cima das pessoas, quando elas dizem, quando elas acreditam que tem algo específico com o Senhor, como guardar um dia da semana ou não. Se ela acredita nisso, irmãos, está tudo bem. E essa é a palavra do Senhor, irmãos. O relacionamento com Jesus, ele é simples. Jesus, ele é simples e puro. Ele não tem acréscimo, ele não tem alteração, irmãos. E é isso que ele quer de nós, os corações de verdadeiros adoradores e contritos, submetidos a ele, que vive uma vida em santidade, uma vida de arrependimento, uma vida de renúncia, irmãos. Então, ele é simples, ao que diz respeito ao nosso relacionamento com ele. Contudo, nós temos as nossas obrigações, sim, o nosso compromisso e a nossa responsabilidade a partir do momento daquilo que qual fomos ou escolhidos e do qual nos aceitamos o chamado de Jesus para ser, para viver e para fazer. Então, irmãos, que você entenda essa palavra que o Senhor está falando com você neste dia. Foi uma palavra muito pontual, muito específica, e é isso, irmãos. Deus, na sua imensa misericórdia e amor, né, que ele tem com o seu povo e com os seus filhos, ele faz questão de falar conosco, e é preciso ser falado, irmãos. O óbvio também precisa ser dito, porque às vezes o que é óbvio para mim pode não ser para você, pode não ser para o outro e para o outro. Então, sim, o óbvio ele precisa ser dito, e Deus fala. Jesus, ele fala e ele vai falar, irmãos, até que ele volte, para que assim estejam, para que o povo entenda, irmãos, o evangelho, o verdadeiro evangelho. Ele não é algo mirabolante, não tem que inventar nada, irmãos. A palavra de Deus é aquilo que está nas escrituras e aquilo que ele fala conosco no secreto, aquilo que ele manifesta diariamente, as suas maravilhas, o seu poder, a sua as suas bênçãos sobre nós, irmãos. Nós temos muito mais do que nós podemos mensurar. E é exatamente assim que o Senhor quer que nós vivamos, mas com esse entendimento claro da simplicidade e da pureza de Jesus em nós e fluindo através de nós.